De volta, meus amigos, às nossas reflexões acerca do direito civil. Estamos trabalhando o primeiro livro, as primeiras lições da parte geral do Código Civil. Trabalhamos o primeiro livro, o livro das pessoas, isso. E para tanto, meus amigos, tivemos a oportunidade de refletir acerca da personalidade, as principais teorias que a informam, os principais aspectos sobre personalidade jurídica. Na sequência, tá lembrando aí, capacidade civil, quais os principais aspectos, principais teorias, e quando conversamos a respeito da capacidade, por óbvio, tivemos também que nos deter ao estudo da teoria das incapacidades. E isso fizemos a partir dos artigos 3º e 4º, e mais do que isso, se vocês se lembram, conversamos bastante acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a também chamada Lei Brasileira de Inclusão, que promoveu consideráveis alterações no Código Civil, ok? E na sequência, conversamos também acerca do estado da pessoa, conversamos acerca das principais, as principais espécies de estado de pessoa, ou seja, o status, ok? O status da pessoa natural. Falamos sobre o estado político de maneira superficial, porque essa matéria é trabalhada lá em direito constitucional. O estado familiar, que pertence a um dos livros, mas da parte especial do Código Civil. E estamos, de maneira detida, nos debruçando acerca do estado individual da pessoa, ok? E na continuidade falamos também de situações especiais, ok? Situações em que a manifestação de vontade também poderá se dar, porque a capacidade ela é observada sob uma outra ótica, outros elementos a informam, ok? Então, a capacidade de consentir lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, por ocasião da colocação em família substituta, lá essa capacidade se adquire aos 12 anos. No Código Civil, em relação ao testamento, capacidade para testar, conversamos, é a partir dos 16 anos. E a capacidade política, também conversamos 16 anos, ok? E falamos também acerca dos institutos que são utilizados para suprir, os institutos de suprimento da incapacidade, ou seja, aqueles institutos protetivos, institutos protetivos dos incapazes. Falamos de representação e assistência, ok? Representação e assistência. E por fim, fechando na aula anterior, falamos da cessação da incapacidade, quando a pessoa adquire capacidade plena para a prática de todos os atos da vida civil, ok? Então, conversamos também acerca do caput do artigo 5º, que trata da maioridade, e do seu parágrafo único e desdobramentos, que é o Instituto da Emancipação. Isso mesmo, a aquisição da capacidade de fato, não confundir com capacidade de direito, da capacidade de fato ou de exercício antes de atingida a idade legal, que é de 18 anos, ok? Nesse aspecto, o teu caderno também tem uma observação. Cuidado, porque para fins previdenciários, a lei específica que cuida da lei de benefícios, ok? Ela estende até os 21 anos, ok? E aí, falando da emancipação, falamos de emancipação voluntária, aquela emancipação por outorga, ou seja, dos pais, concedida pelos pais. Falamos também da autorização da emancipação judicial, que demanda aí um provimento judicial, e também das hipóteses em que a lei confere a emancipação a esse que, depois de atingidos os 16 anos, é possível antecipar, ok? Antecipar a capacidade por intermédio desse instituto chamado emancipação. E agora, meus amigos, iremos tratar de um assunto que não tem menor importância, um assunto tão importante quanto esses aspectos relativos à vida.
Veja, hoje nós iremos tratar da extinção da pessoa natural. Isso mesmo, se estou falando de extinção, estamos falando do quê? Do fim da personalidade, ou seja, da morte. É disso que iremos tratar hoje. Esse assunto é extremamente importante, afinal, como disse aos senhores nas aulas anteriores, vida e morte, duas faces da mesma moeda, e a parte geral do Código Civil se encarrega de fornecer todos esses institutos, todas essas definições, para que na parte especial tenhamos o quê? Todo esse embasamento para tratar de maneira pormenorizada do primeiro livro da parte especial, direito das obrigações, direito empresarial, depois direito de família, direito das sucessões. Olha só, meus amigos, o quinto e último livro. Quinto e último livro trata do direito das sucessões. E o que é sucessão? Sucessão, meus amigos, os senhores irão estudar isso lá no último livro. Nós iremos precisar desse conceito morte. Porque quando falamos lá, eu sei que você agora é curioso, já está aí olhando para o índice da tua legislação, lá a partir do artigo 1784, que cuida da abertura da sucessão. E quando se dá essa abertura da sucessão? Com o evento morte. Com o evento morte. Ok? Então vamos lá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos iniciar com os nossos apontamentos. Vamos! Extinção da pessoa natural. Vamos lá! Extinção da pessoa natural. Estamos falando então do fim da personalidade. Fim da personalidade, ou seja, morte, né? Morte. Aquilo que Raul propõe, Raul Seixas, em uma de suas belas canções. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Ok? Isso é pro Raulzito, na sua loucura, né? O maluco, beleza? Agora e para nós, professor, vamos nos localizar aqui na legislação. Então vem comigo. Ó, artigo 6º do Código Civil. Vamos a ele. Artigo 6º. Vamos lá. A existência da pessoa natural termina com a morte. Termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Meus amigos, vamos dividir esse artigo em duas partes. Olha o ponto e vírgula aí. Primeira parte dele. A existência da pessoa natural termina com a morte. Ok? Termina com a morte. Agora, esta poderá ser também a morte presumida, né? Em que casos poderá ser presumida? Nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Nós vamos aí trabalhar isso passo a passo, num primeiro momento. Vejam, nós estamos falando de alguns tipos de morte. Olha só, somente com a morte termina a existência da pessoa natural. Esse é o primeiro recorte. Agora, esta morte, como a gente pôde verificar, ela pode ser uma morte, vamos lá, real. A doutrina nos traz morte real, ok? Num segundo momento, vejam, esta que está aí no artigo 6º, morte, segunda parte, morte presumida. Ok? Morte presumida. Na sequência, morte ficta. Ok? Aqui dentro dessa presumida a gente vai ter também a questão da morte ficta. A doutrina vai construir essa terminologia morte ficta. Também teremos a possibilidade do quê? Da morte civil. Olha só, morte civil. E por fim, olha só, morte simultânea. Morte simultânea. Essa já está no artigo 8º. Vamos trabalhar de maneira pormenorizada todos esses aspectos relativos ao fim da personalidade, à extinção da pessoa natural. Tá certo? Então vamos lá. Meus amigos, morte real. Morte real
é aquela em que se tem um, né, se os senhores me permitem colocar dessa forma, em que se pressupõe a existência aí de um cadáver, não é isso? De um defunto. É aquela morte atestada pelo médico e que nós temos aí, né, um cadáver, ok? Se não houver médico, será atestado por duas pessoas que tiverem presenciado o fato ali, ok? Importante lembrar que estamos trabalhando aspectos teóricos, né, a partir do Código Civil, mas nós temos também uma lei especial que também traz uma disciplina acerca desse instituto e de outros, que é a Lei de Registro Civil. Então vamos aí, vamos fazer essa observação também, isso é importante, hein? Vamos lá, ó, cuidado. Ó, Lei de Registro Civil, tá? Lei de Registro Civil, a LRC, ok? Que é a Lei 6.015, olha aí, 6.015 de 73, certo? Então vamos lá, meus amigos, o caso da morte real. Essa morte real, então, como se dá, professor? Se dá, primeiro recorte, existência de um cadáver e é atestada por médico, ok? Agora, a lei de registro civil irá dizer também que é possível ser atestado por duas pessoas que tiverem presenciado ou verificado o fato que causou este evento, este fenômeno natural denominado morte, ok? Agora vejam, meus amigos, para nós existe, você poderia perguntar assim, professor, a morte é tão importante para o direito e existiria uma definição legislativa de morte? Alguém poderia lhe indagar, né, dessa forma. A resposta, meus amigos, daria para se dar em sentido positivo. Sim. E quem é que irá nos fornecer? O Código Civil? Não. A Lei de Registro? Não. Quem irá nos fornecer será a Lei 9.000, olha lá, novamente, Lei 9.434, meus amigos, anota aí, a Lei 9.434 de 1997. E onde que eu vou encontrar isso, professor? No seu artigo 3º, ok? Então vou colocar aqui, ó, morte, né? Morte, definição legislativa que eu encontrarei onde? Lá na lei 9.434 de 97, no seu artigo 3º. E essa morte, meus amigos, essa morte, ela ocorre quando? Com a cessação, a paralisação da atividade encefálica, ok? Então aqui, olha a chave para a tua resposta: paralisação da atividade encefálica. Tá certo? Eu volto já a tocar nesse assunto. Mas olha aí, morte, professor, morte, definição legislativa de morte. Até o Raul já entrou aqui na nossa conversa, mas não do ponto de vista poético, não. Do ponto de vista jurídico. Tem uma definição? Sim. Lei 9.434 de 1997. Tá certo? Agora vejam, meus amigos, como se dá, né? Como é que eu vou fundamentar isso? O fundamento desta morte se dá através de um atestado, ok? O médico atesta o óbito, muito bem, o óbito. E esse atestado, ele é levado ao registro. Ele é levado ao registro civil. E lá no registro civil se lavra o registro de óbito. Tá anotando aí? Registro de óbito. E em seguida se expede uma certidão de óbito. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Morte real é aquela em que há um cadáver. Aquela em que há um cadáver. Ok? Agora, neste caso, meus amigos, e ela se fundamenta a partir do quê? Olha aí. Olha os 3 aspectos aqui que são importantes para nós, hein? 3 aspectos, professor. No primeiro momento, atestado. Será atestado pelo médico. Atestado.
pelo médico. Então, logo feito esse atestado é levado a registro, ok? E com esse registro nós teremos a possibilidade de, como isso é permitida a publicidade deste evento, é possível se obter uma certidão. Olha aí, atestado, registro, certidão de óbito. Certidão de óbito. Maravilha? Ok? Então, com isso, nós fechamos os aspectos em relação à morte real. Não custa, não é demasiado reforçar a ideia de que modernamente prevalece o entendimento de que a verdadeira morte, a morte real, é a morte cerebral, né? Paralisação, o que? Da atividade cerebral, né? É aquela que se revela aí pela ausência de impulsos cerebrais. A linha reta no eletroencefalograma. Onde é que eu consigo verificar isso? Artigo 3º, ok? Artigo 3º eu não coloquei, olha aí, parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9434 de 1997. Ok? Joia. Professor, e a morte presumida? Opa! Se ela é presumida, é aquela que ocorre quando, a despeito de o cadáver não ser encontrado, há o quê? Há um juízo de probabilidade. Há um juízo de probabilidade acerca da ocorrência da morte. Ok? Poderia, hein, meus amigos, poderíamos trazer inúmeros exemplos. Isso geralmente acontece em grandes catástrofes, né? Acidentes também, em especial acidentes aéreos, em que não é possível o quê? Não é possível encontrar, né, as pessoas ou alguma das pessoas que participaram desse evento catastrófico. Ok? Então vejam, muito recentemente, né, no ano de 2019, tivemos um evento triste, né, uma situação bastante traumática na cidade, no interior aqui de Minas Gerais, okay? Em que várias vidas foram ceifadas a partir do quê? A partir de um desastre, né? Uma barreira se rompeu e acabou soterrando muitas pessoas. Não sei se desastre natural ou por intermédio de negligência, esse não é o objeto da nossa reflexão, mas foi um desastre no sentido do quê? De acontecimento trágico e que ceifou várias vidas, algumas delas até hoje não encontradas. Olha só, esse é um exemplo de morte presumida, ok? Não há, né, o cadáver não foi encontrado, ok? Agora vejam, meus amigos, vamos dar uma olhada onde é que está essa morte presumida. Nós falamos da questão da ausência, que iremos estudar de maneira pormenorizada lá na frente, mas olha só o que nos informa o artigo 7º. O artigo 7º. Vamos à leitura, acompanhem. Olha só. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Olha só, mesmo que não seja decretada a ausência, que reclama um procedimento judicial, poderá ser declarada a morte presumida em duas hipóteses. Então vamos aí, vamos fazer as nossas anotações. Então, morte presumida é aquela em que não há um cadáver. E neste caso, nós teremos o quê? Duas possibilidades em se declarar, há duas hipóteses, né? Duas possibilidades de se declarar a morte presumida. A primeira delas está no inciso 1, acompanhe a leitura. Se for extremamente provável, a morte de quem estava em perigo de vida. Então vejam, meus amigos, o inciso 1 irá exigir, né, para que se declare, né, para a decretação dessa morte presumida, ele irá exigir o quê? Primeiro aspecto, perigo de vida. A pessoa teria de estar em uma circunstância, em uma situação que oferecesse perigo de vida. E em razão destas circunstâncias, dessa situação, deverá haver uma probabilidade. Vejam, tem que ser provável. É isso que nos informa o inciso 1.
Não é isso? Se for extremamente provável, então tem que ter o quê? Olha só, uma probabilidade de morte. O exemplo que eu acabei, né, de dar em relação a Brumadinho. A probabilidade das pessoas que estavam no refeitório, no momento, inclusive foi no horário em que as pessoas estavam fazendo as suas refeições ou descansando ali do almoço. Aquelas pessoas que estão desaparecidas e que estavam trabalhando, comprovadamente trabalhando naquele local, diante daquela situação, naquelas circunstâncias, há uma probabilidade? Sim, probabilidade muito grande de morte. Ok? Elas estavam em uma situação de perigo, altamente de perigo de vida. Ok? Então vamos lá, meus amigos. O inciso 2. Vamos tratar da segunda hipótese, né? A hipótese do inciso 2. Vamos a ela. O inciso 2 irá nos dizer que se alguém desaparecido em campanha, né, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Veja, neste caso, meus amigos, estamos falando do quê? É um caso de morte que também exige probabilidade, ok? Também, olha só, ele estava em campanha, né, ou foi feito prisioneiro, aprisionado pelo inimigo, não é isso? Estamos falando de guerra, né? Estava lá, desapareceu durante a campanha, no fronte. Ou então, se obteve ciência de que ele foi feito prisioneiro. Neste caso, se ele não for encontrado em até 2 anos, 2 anos de onde? Importante, passe o marca-texto na tua legislação. 2 anos não é do desaparecimento, ou então de ter sido aprisionado pelo inimigo. Não, 2 anos após o término da guerra. Neste caso, meus amigos, se não for encontrado em até 2 anos após o término da guerra, será declarada a morte presumida. Término da guerra. Passou o marca-texto aí? Término da guerra. Então vejam, olha só, campanha, né? Olha aí. Está em campanha. Guerra. Vamos colocar aqui, ó, guerra. Ou se tornou prisioneiro. Ou se tornou prisioneiro. Ok? Agora, o que eu gostaria que você fizesse a advertência aí na frente é o lapso temporal. Pode ser decretada a morte presumida? Sim, mas nesse caso, esse exige a probabilidade, mas essa probabilidade não de forma extrema. Não de forma extrema. Por quê? Porque é necessário o quê? O decurso de 2 anos após o término da guerra. Então coloque aí, ó, 2 anos. 2 anos após, vou colocar aqui, ó, fim da guerra. Ok? 2 anos após o fim da guerra. Agora, interessante também é fazer uma outra observação. Antes deste prazo aqui, antes dos 2 anos, pode ser declarada a morte presumida? A resposta é não. Não pode ser declarada ou decretada a morte. Ok? Agora vejam, se exige esse lapso temporal aqui, não. Os examinadores costumam brincar com esse lapso temporal aqui em provas. Cuidado, cuidado. No caso de perigo de vida e probabilidade de morte, não há prazo algum. O prazo é só em caso de guerra, em que a pessoa ela desaparece em campanha ou se torna prisioneira. Ok? Maravilha? Vamos adiante, meus amigos. Neste caso também, uma outra observação. Penso que seja importante. Vamos lá, coloca uma OBS aí no teu caderno, um asterisco, para ficar claro. Professor, o senhor falou que neste caso haveria algumas medidas, algumas providências a serem adotadas. Vamos colocar aqui como medida cabível. Vai ficar bacana no teu caderno assim, ó. Coloca medida cabível. Medida cabível. Qual é a medida cabível, professor? Neste caso, diante dessa ocorrência, a medida cabível, meus amigos, ela é denominada de ação. Ação de justificação de óbito. Anota aí, coloca no teu caderno. Ação de justificação de óbito. Agora, por que, professor? O senhor está tocando nesse assunto? Porque é uma ação de
justificação de óbito e não ação declaratória de ausência, porque isso aí será tratado lá na frente e os examinadores costumam te colocar numa situação de confusão. Por quê? Porque a medida cabível no caso de desaparecimento ou da probabilidade de morte diante de perigo de vida, a medida cabível, né, é uma ação de justificação de óbito e não de ação declaratória de ausência, ok? Ação justificação de óbito, não confundir, tá? Ó, é diferente de ação declaratória de ausência. Isso nós vamos estudar de maneira pormenorizada à frente, tá certo? Agora, a diferença, meus amigos, é porque na ação declaratória de ausência, o juiz ele irá fixar a data de falecimento. E se ele não souber essa data, não conseguir precisar, né, dizer com exatidão, ele fixa uma data provável do óbito. Ok? Então esse é o primeiro aspecto. Cuidado com isso. Ok? Matéria de processo. Agora, um segundo aspecto que eu gostaria também de refletir com os senhores acerca da morte presumida aqui é o seguinte: nesses casos, né, de morte presumida, somente poderá ser requerida essas providências depois de esgotadas as buscas e averiguações, ok? Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Professor, o senhor está falando do quê? Isso mesmo, você já leu, parágrafo único. Olha só o parágrafo único. Vamos lá. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida. Quando é que pode se requerer isso aqui? Olha aí, ó, cuidado. Vou colocar aqui, ó. Atenção. Atenção. Ó, o requerimento, atenção. Quando é que pode ser requerido? Olha aí. Eu tenho que preencher 2 requisitos para esse requerimento. Esgotada as buscas e averiguações. Então, o requerimento somente, olha aí, requerimento após, vamos colocar assim, vai ficar bacana o caderno. Requerimento após esgotadas, olha só, aqui. Requerimento após esgotadas as buscas e averiguações. Ok? Somente depois de esgotadas as buscas e averiguações. Cai muito em prova, fiquem atentos. Ok? Bacana. Professor, morte ficta. E a morte ficta? Ah, essa é mais tranquila. Porque a morte ficta é aquela que se verifica com a sentença definitiva. Com a sentença definitiva do quê? De ausência, do desaparecimento da pessoa. Então, essa sentença ela é prolatada depois de 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória. Ok? Então, no primeiro momento, se declara a ausência e decorrido esses 10 anos, nós iremos estudar isso. Só estou adiantando um pouquinho o assunto. Decorrido esses 10 anos de conceder a abertura da sucessão provisória em razão da ausência, para o patrimônio não ficar acéfalo, né, sem titularidade, o juiz, decorrido dos 10 anos, não retornou, a pessoa não apareceu? Não, não apareceu. Então se declara o quê? A morte ficta. Ok? A morte ficta. Agora atenção. Atenção. Vejam, na ausência há apenas uma suspeita de morte, tá? E não propriamente uma probabilidade. Vejam, a ausência aqui é diferente. Vamos colocar aqui morte ficta. No caso aqui, ó, de ausência, que é diferente desses 2 casos aqui de morte presumida. Aqui, ó, ausência, que é diferente, vou colocar, ó, de morte presumida. Porque a morte presumida, ela reclama o quê? Quais aspectos? Perigo de vida, probabilidade de morte, no caso de campanha também, ou prisioneiro de guerra. Ok? No caso da morte ficta, né, na ausência, há apenas uma suspeita de morte. A pessoa, né, os livros, os mais clássicos, os mais tradicionais falam, saiu para comprar um cigarro e não voltou mais. Quer dizer, é diferente da questão da morte presumida. Ok? A medida cabível nesse caso, como eu já falei, é a ação declaratória de ausência. Já conversamos sobre isso. Está aqui, ó.
E não há de justificação de óbito. Justificação de óbito para os casos de morte presumida. Legal? Vamos lá, vamos fechar. Morte civil, professor? Olha aí, morte civil. Professor, é possível ter morte civil? Veja, meus amigos, isso é uma situação bem polêmica, né? Por quê? Porque neste caso não haveria o quê? A morte da pessoa, a morte, por assim dizer, morte física. Não. Né? Seria o quê? A perda da personalidade civil durante a vida. Né? A perda da personalidade civil durante a vida. Como assim, professor? Deixa de ter personalidade civil. Isso remonta aí, ó, aos romanos. Os romanos chamavam, eu já vi isso circular em prova, então gostaria que os senhores anotassem. Os romanos a chamavam de, a pronúncia é mais ou menos essa, capitis. Olha aqui, ó, capitis, diminuto, capitis diminuto, diminuto, tem i aqui, tá? Diminuto. Agora vejam, por que essa máxima é romana? Porque essa máxima romana não se trata de morte física, mas se trata de morte civil. Ok? Agora, professor, então essa pessoa perderia aqueles direitos inerentes à personalidade civil? Sim. Mas isso nós estudamos e a personalidade civil ela é adquirida com o simples nascer. Nasceu com vida, adquiriu personalidade civil, tá lembrando, não tá? É isso. Então o nosso ordenamento jurídico, ele abarca essa morte civil? Aí é que é complicado responder. Num primeiro momento, a resposta seria não. Porque não existe nenhuma condição para que a pessoa adquira a personalidade civil. Estudamos bem isso. Ou seja, isso é um direito inerente à condição de humano. Quando que se adquire a personalidade civil? Nascimento com vida. Nasceu com vida? Adquiriu. Não se reclama nenhuma outra condição para aquisição, para ter essa aptidão para adquirir, ok? A personalidade civil. E o nosso ordenamento jurídico deixa claro que a personalidade civil, inclusive, é irrenunciável. Não se pode, inclusive, renunciar, ok? Agora, cuidado, meus amigos. Cuidado e coloque aí um asterisco no teu caderno. Olha só. Coloca assim, ó. Ordenamento jurídico brasileiro, né, no caso, ó, ordenamento jurídico brasileiro. A doutrina costuma colocar da seguinte forma: afirmar, os doutrinadores afirmam que existe um resquício, né, uma sobra desse pensamento antigo de morte civil na nossa legislação, no nosso código. Ok? E neste caso, onde é que estaria, professor? Os senhores vão estudar isso com calma. Lá no livro 5 da parte especial. Porque lá nós teremos casos em que a pessoa, embora não tenha morrido, né, não tenha suportado esse evento morte, ela será considerada como se morta estivesse. Ou seja, do ponto de vista civil, ela está morta. E esta pessoa será quem? O herdeiro indigno. É o herdeiro que é excluído da sucessão, ok? Excluído de participar da sucessão, ou seja, de adquirir os bens patrimoniais deixados por quem faleceu, porque se comportou mal com o autor da herança. Porque se comportou de maneira ignóbil, mal contra o autor da herança. E neste caso ele se tornou um indigno. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, ordenamento jurídico brasileiro, cuidado, né, o asterisco, cuidado. Coloca assim, ó, herdeiro declarado, né, herdeiro declarado indigno. Professor, que assunto interessante é esse? Sim, um assunto muito interessante. Vá até o artigo 1816. Não agora, depois dá uma olhadinha lá no 1816. Se não me falha a memória, meus amigos, no 1816 ele vai colocar duas regrinhas. Uma, de que os efeitos desta indignidade aqui, ter se declarado indigno, é pessoal, ok? Não atinge aí os descendentes,
não atinge os descendentes desse herdeiro excluído, desse herdeiro indigno. Ok? Muito pelo contrário, é exatamente aí que os seus descendentes eles irão herdar em seu lugar. Por quê? Porque o indigno é considerado como se morto fosse. Aí tem um instituto chamado sucessão por representação ou sucessão por estirpe. Ok? O indigno é considerado morto e os seus sucessores herdam em seu lugar. Tema para estudar lá no direito das sucessões. Certo? Agora, meus amigos, vamos para o tema talvez mais instigante, né? Que é a morte simultânea. Eu coloquei aqui morte simultânea, não é isso? Nós iremos também colocar aqui, ó, olha só, meus amigos, esta morte simultânea está onde? Está no artigo 8º. O artigo 8º, ele irá nos informar que, acompanhe a leitura, vamos aí, ó. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Por isso eu coloquei morte simultânea. Morte simultânea, que recebe também a nomenclatura de comoriência. Comoriência. Isso mesmo, na etimologia, co seria junto, né? Já mores, mortes, ou seja, morte conjunta, morte simultânea, comoriência. Olha aí, comoriência. Tá certo? E o que é comoriência? Morte simultânea. Morte simultânea. Ok, meus amigos? Vejam, então, morrendo duas ou mais pessoas, mesma ocasião, sendo elas, aqui é que está a cereja do bolo. Duas pessoas sendo elas herdeiras entre si. Ok? Herdeiras entre si. E não se possa, o quê? Averiguar com precisão quem morreu primeiro, o momento da morte. Em que momento se deu a morte? Mas, professor, sim. Vejam, essa questão cronológica dos óbitos é importantíssima, meus amigos. É disso que está tratando o artigo 8º. Por quê? Porque o artigo 8º irá tratar dessa questão cronológica dos óbitos, né? Que em não se conseguindo precisar, haverá o que? Comoriência, ou seja, morte conjunta. Isso, veja, independente de sexo, idade, estado civil, serão considerados simultaneamente mortos. Por uma razão muito simples, meus amigos. Porque um dos efeitos desta comoriência é que os comorientes, neste caso, eles não vão herdar entre si. E isso é muito importante. Se não vão herdar entre si, não haverá o quê? A transmissão dos bens. Não havia falado? Tudo isso relacionado à questão patrimonial. Então não haverá transmissão dos bens entre os comorientes. Mas, professor, olha, meus amigos, sabe por quê? Porque uma pessoa, para herdar, para fazer parte da sucessão, ou seja, fazer parte da herança, receber aquele acervo patrimonial deixado por quem morreu, ele tem de estar o quê? Vivo naquele instante. Ou vivo ou menos concebido, ou seja, no ventre materno. Tem de estar vivo ou ao menos no ventre materno. Que interessante, professor, que interessante. Vejam, por isso que eu estou te falando. Não dá para ficar fazendo estudo artigo a artigo. Não, o código é um todo sistematizado, um todo lógico. Ao encadeamento lógico, nós estamos o quê? Trabalhando os principais conceitos, os principais institutos, para depois verificar isso lá na frente. Olha só, estamos tratando do artigo 8º, ok? Não se perca de mim. Estamos no artigo 8º. Sabe onde é que os senhores irão encontrar fundamento do que eu estou acabando de dizer, de que só herdam aqueles que as pessoas nascidas ou ao menos no ventre materno ou já concebidas?
1.700 artigos depois. Vejam, senhores, 1.700 artigos. Por quê? Olha só o importante aqui, ó, como é importante saber disso. Artigo 1798. É o 1798, meus amigos, que irá tratar da legitimidade. Quem tem legitimidade para suceder. E só quem tem são as pessoas nascidas, ou ao menos já concebidas. Tá certo? O 1798, ele encampa, né, o princípio que é denominado de princípio da coexistência. Princípio da coexistência. Princípio da coexistência. Ok? Então a pessoa, para ter essa capacidade sucessória, de participar na vida da sucessão, ela tem que estar viva ou ao menos no ventre materno. Ok? Então, meus amigos, um segundo recorte. Cuidado também. Cuidado. Olha aqui, ó. Segunda observação. Para que haja essa situação de comoriência, ou seja, morte simultânea, não é preciso que a morte ocorra no mesmo evento. Porque quando falamos em morte simultânea, falamos em grandes, né, eventos, catástrofes, acidente aéreo, né, acidente em embarcações em alto mar. Por quê? Porque daí muitas das vezes pode acontecer, inclusive isso aqui, os corpos podem desaparecer, não se dá para precisar. Mesmo acidente automobilístico, isso também acontece, né? Ocorreu um acidente automobilístico e não dá para precisar ali quem morreu, né, antes. E isso será importante para fins de legitimidade sucessória. Ok? Agora vejam, o que cai muito em prova é o seguinte: tem a necessidade para haver a comoriência, é necessário que a morte ocorra no mesmo evento? Ambos herdeiros estejam na mesma aeronave, no mesmo navio, no mesmo veículo, no caso de acidente automobilístico, na mesma bicicleta, no caso de um acidente aí envolvendo uma bicicleta? Não. A resposta é não. Ok? Não, anota aí, não é preciso que a morte ocorra no mesmo evento. Segundo recorte, não é preciso que a morte ocorra no mesmo evento. Podem acontecer de morte simultânea em locais diferentes. Tá? Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Coloque aí nas suas anotações aqui, ó. O código, a literalidade do texto, irá tratar da mesma ocasião. Mesma ocasião não é mesmo evento. Ok? Então, como deve ser interpretada essa expressão mesma ocasião, que está aí no artigo 8º? Mesma ocasião não é no mesmo, é o mesmo momento e não no mesmo evento. Ok? Ainda que as mortes sejam oriundas aí de fatos distintos. Tá certo? É uma matéria eminentemente pericial, meus amigos. Eu não vou aqui tentar aqui encontrar exemplos, porque a gente sabe que são possibilidades aí remotas disso acontecer. Mas é bom que fique claro. Olha só, o artigo 8º vai exigir que, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Então, qual é a interpretação que vem sendo dada? O posicionamento doutrinário e jurisprudencial predominante é que mesma ocasião deva ser interpretada como no mesmo momento e não no mesmo evento. Tá certo? Me parece importante aqui, meus amigos, deixar também assentado o que? Algumas expressões que são expressões correlatas, né? Expressões aqui que podem gerar uma certa dúvida. Então, e que são conceitos importantes, lógico, para o estudo do direito sucessório. Essa é a base para depois a gente estudar isso lá em direito das sucessões. Vejam, ao lado da comoriência, nós teremos também a seguinte expressão, premoriência. Então anota aí, ó, premoriência. Premoriência. Professor, agora ficou tranquilo, ficou fácil, porque o senhor nos falou que mores, no caso, morte,
Olha aí, pré-morte. Isso, ficou bacana. Ou seja, a morte precedente tem que ser comprovado. Um morreu antes do outro. Porque se morreram conjuntamente, comorência. Ok? Olha uma outra expressão que também circula em prova e muitas das vezes arranca aí, né, possibilidade de pontuação. Vejam, pós-moriência. Coloca aí no teu caderno. Opa, vou manter fiel aqui a cor. Pós-moriência. Dúvida aqui? Lógico que não. Pós-moriência é a morte subsequente. Morte subsequente. Beleza? Tem de ser provada, comprovada. E a comorência, professor? Essa não precisa de ser provada. Aqui é que está, ó, se me permitem dizer assim, aqui está a cereja do bolo. Olha só, tanto a pré-moriência como a pós-moriência deve ser provada. E a comoriência? Olha só, o traço distintivo é exatamente esse. A comoriência não, a comoriência é presumido. Então, na dúvida sobre quem tenha falecido primeiro, ok? O código presume o falecimento simultâneo. Agora, para declarar pré-moriente ou pós-moriente, neste caso, pré-moriência ou pós-moriência, neste caso, deve ser provado. Certo? Bacana o assunto? Professor, o senhor poderia dar um exemplo, só para ficar claro isso? Então vamos me esforçar. Vamos lá. Vamos colocar assim, ó. Vamos supor, vamos colocar nomes, vamos lá. Ó, A e B são casados. A e B são casados, ok? E tem filhos, professor? Não, não tem filhos. Não, só os dois. Tem ascendentes, professor? Não tem descendentes, não tem filhos. Tem ascendentes, professor? Também não. Papai e mamãe faleceram de ambos. Faleceram. Mas, professor, pelo menos irmão tem? Cada um tem um irmão, para facilitar. Olha aqui, ó. O A tem um irmão e o B tem um irmão também. Ok? A tem um irmão e B tem um irmão. O que aconteceu no nosso exemplo aqui? Vamos lá. Em um acidente de trânsito, colidiram frontalmente. O A faleceu naquele instante. Vamos colocar aqui. O acidente, sabe a que horas foi? O acidente ocorreu às 10 da manhã. Às 10 horas. Naquele momento, às 10 horas, A faleceu. O socorro veio e na hora, olha, óbito. Identificou ali, falou, olha, o paramédico atestou a morte do A. Agora B não. B falou, olha, tem sinais vitais, vamos levar ao hospital. Levando ao hospital, no caminho, às 10 horas e 15 minutos, o que aconteceu? B faleceu. Só que B faleceu às 10 horas e 15 minutos. Preste bem atenção. Quem é que pode herdar? Os senhores irão estudar isso lá na frente. Mas há uma regra no direito sucessório que o herdeiro mais próximo, ele afasta o remoto. Ok? Então, o cônjuge, meus amigos, os herdeiros necessários são cônjuge, descendentes e ascendentes. Ok? São, na verdade, ascendentes, descendentes e cônjuge. Eles tinham ascendentes e descendentes? Não. Mas o cônjuge aqui, ó, eram casados. Então, quando o A faleceu, todo o acervo patrimonial foi imediatamente transferido para quem? Para o B. Quando o B faleceu, ele já havia herdado. Então, com o seu falecimento, todo o patrimônio será transferido para quem? Para o seu irmão. Então, A transferiu para o B, que, falecendo, transferiu para o irmão de B. O professor, e o irmão de A? O irmão de A não irá herdar absolutamente nada. Por quê? Porque o patrimônio foi transferido para B. Professor, 15 minutos. Poderia ser 1 minuto. Então, quem herdou foi B por 15 minutos, todo o acervo patrimonial, e falecendo foi todo o patrimônio transferido ao irmão de B. Agora vejam, neste caso nós temos o quê? Um caso de
pós-moriência. A faleceu antes de B. Se quem tem legitimidade para suceder são quem? As pessoas nascidas ou ao menos concebidas, quem herdou foi B. Tá certo? Agora vamos para o segundo exemplo. Mesma situação, A e B, no mesmo acidente. Em virtude da colisão, o que aconteceu? Ó, A faleceu? Sim. Chegaram, A não tinha sinais vitais. O socorro demorou 15 minutos para chegar. Quando chegou, 15 não, coloca 20 para dar o exemplo certo. 20 minutos para chegar, 20 minutos depois, B também havia falecido. Dá para precisar quem morreu primeiro? Não. Neste caso, nós temos um caso de comoriência. E agora, professor, como fica? Olha só, quem são chamados a suceder? São chamadas pessoas, né, os herdeiros dele, as pessoas vivas. Nós temos aqui o irmão de A e o irmão de B. Neste caso aqui, olha só, ambos irão o quê? Suceder na cota parte do patrimônio pertencente a A e pertencente a B. Ok? Eu espero ter conseguido justificar aí a importância de se verificar, né, esses principais aspectos aqui a respeito da extinção da personalidade jurídica, ou seja, a extinção da pessoa natural, da morte. Meus amigos, eu agradeço a atenção e te espero no próximo encontro. Até breve.